Olá pessoal, boa noite. A aula de hoje, uma aula gravada, mas que a gente vai ficar comentando aqui a respeito do exercício da nossa última aula, antes da Semana Santa. E aqui eu trago para vocês um breve comentário sobre as 5 questões que a gente trabalhou aí no início do ano, para que essas atividades que vocês resolveram, a gente conseguir fazer uma recapitulação do conteúdo abordado, que foi a distância entre dois pontos. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Aqui nós estamos trabalhando a parte de geometria analítica e vamos em frente aqui com as nossas questões. A nossa primeira questão, que ela trata de distância entre dois pontos, qual a distância entre os pontos A e B em centímetros, sabendo que suas coordenadas são 2 e 5 no ponto A e menos 1 e 1 o ponto B. Bem, para calcular essa distância, a distância entre esses dois pontos, eu vou utilizar aquela formulazinha que a gente já fez na apresentação e vamos utilizá-la para calcular a distância do ponto A ao ponto B. Sabemos que os dois pontos, analiticamente falando, ele representa duas extremidades de um segmento, e para calcular a distância desses dois segmentos. Então vamos lá? Então, vamos considerar os pontos, ponto A que tem coordenadas 2 e 5, e considerar o ponto B que tem coordenada menos 1 e 1. Vamos considerar também a expressão que nós utilizamos para construir a distância, para calcular a distância entre dois pontos. Então, nós temos que d de AB, a distância do ponto A ao ponto B, dada por x de B menos x de A quadrado, mais y de B menos y de A quadrado, em raiz. Então, substituindo o x de B e o y de B, o x de A e o y de A nessa expressão, teremos observe que nós estamos substituindo o x de B, que é menos 1, menos o x de A, que é 2, menos 1, menos 2, mais o y de B, que é 1, menos o y de A, que é 5. Então, fazendo essa substituição, nós vamos ter aí menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Desenvolvendo esses quadrados, nós vamos obter aí menos 3 quadrado igual a 9 e menos 4 quadrado igual a 16, onde agora eu posso somar esses dois valores, o 9 mais o 16, e chegar à raiz quadrada de 25, onde nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Portanto, a distância entre os dois pontos, ponto A e o ponto B, é igual a 5. Uma questãozinha simples, fácil. O que a gente precisa ter o cuidado é que nós temos um sinal de menos na fórmula, né? Tanto no x quanto no y, e ter o cuidado na hora de trabalhar com esses números, sendo eles negativos, como aconteceu aí no ponto B. Então, simples, utilizando a aplicação aí da formulazinha, chegamos aí ao nosso resultado final, que é 5 centímetros, já que o problema pediu para calcular. Portanto, a alternativa correta, alternativa B, que a distância entre os dois pontos A e B é igual a 5 centímetros. A nossa segunda questão, também uma questão
bem sucinta, porém, ela trabalha aqui nesse momento uma situaçãozinha bem interessante, que é o caso da questão de equidistância. Veja só, o ponto B, ele está afirmando que o ponto B é equidistante. O que é que significa dizer equidistante? Significa dizer que a distância entre esses dois pontos, por exemplo, a distância AB, ela é a mesma distância que AC. Então, a distância que vai produzir de B para A é a mesma distância que vai produzir de B para C. Portanto, aí a questão de usar o termo equidistante. Então, o termo equidistante significa dizer que eu tenho aí a mesma distância. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa distância do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C, para poder determinar essa ordenada do ponto B, que a gente está chamando ela de Bzinho, B pequeno? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou usar o termo equidistante para iniciar o nosso processo. Então, inicialmente, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó, se B é equidistante dos pontos A e C, então vale eu dizer que a distância de A ao ponto B é igual à distância de B ao ponto C. D de AB igual a D de BC. Mas nós sabemos que para calcular a distância entre dois pontos, a gente costuma usar a distância, a raiz quadrada de x de b menos x de a quadrado, y de b menos y de a quadrado. Então, basta a gente aplicar dos dois lados da igualdade essa expressão. Ó, d de AB, x de b menos x de a quadrado, mais y de b menos y de a quadrado, igual a d de BC, x de C menos x de B quadrado, mais y de C menos y de B quadrado. O que eu fiz aqui? Eu estou substituindo essa expressão pela a expressão que representa a distância entre dois pontos, analiticamente falando, e d de BC substituindo pela expressão que representa a distância entre esses dois pontos. Como eu conheço as coordenadas de A e de C e quero determinar a ordenada de B, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores dos pontos A, B e C dentro dessas duas expressões, ou dessa expressão, dessa igualdade aqui. Então, como é que isso vai ficar? 3, que é o x de B, menos 6, que é o x de A, mais o B, que é o y de B, menos 0, que é o y de A, igual a 0, que é o x de C, menos 3, que é o x de B, mais 6, que é o y de C, menos B, que é o y de B. Fazendo as nossas continhas de pequenas, aí, tentando resumir o máximo aqui, então 3 menos 6 igual a menos 3 quadrado, mais B quadrado, porque B menos 0, independente de quem seja B, nós vamos ter aí B como resultado, então B quadrado, igual 0 menos 3 dá menos 3 quadrado e 6 menos B quadrado. Aqui eu não consigo fazer a subtração porque eu não sei quem é B, então não dá para fazer a subtração. O que eu faço para continuar resolvendo essa minha equação? Eu vou elevar os dois membros dessa equação ao quadrado. Primeiro, calculei a potência, aqui, menos 3 quadrado igual a 9, menos 3 quadrado igual a 9, e o restante foi repetido. Agora sim, elevando os dois membros dessa equação ao quadrado, é uma equação irracional. Elevando os dois membros dessa equação ao quadrado, eu racionalizo, corto aqui o expoente pelo índice,
A prática que a gente aprendeu desde o 9º ano, expoente pelo índice. Aqui também expoente pelo índice. Expoente pelo índice aqui. Índice e expoente igual. O que é que eu vou obter? Uma expressão racional, que são exatamente os elementos que estão dentro do triângulo, perdão, da raiz quadrada, só que agora as raízes desapareceram. Calculando esse produto notável, que nós temos aí, 6 menos b ao quadrado, nós vamos obter aqui 36 menos 12b mais b ao quadrado. O que é isso aqui? Eu pegando isso aqui e desenvolvendo esse produto notável aqui. 6 menos b elevado a 2. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. A mesma situação que a gente viu na aula anterior, como desenvolver um produto notável. Existe uma técnicazinha simples que nós podemos fazer, que foi o que foi aplicado aqui, e a gente conseguiu desenvolver esse quadrado da diferença de dois termos, esse produto notável. Agora, observe o seguinte, nós temos duas situações aqui, ó, 9 no primeiro membro, 9 no segundo membro, se anula, b no segundo membro, b quadrado, claro, no primeiro membro. Então, eu posso cancelar esses elementos que são iguais, porém estão em lados opostos da igualdade. Então, o princípio aditivo das equações, ela me permite fazer isso, e aí eu obtenho 0 menos igual a 36 menos 12b. O 12, que está negativo no segundo membro, quando eu trago para o primeiro membro, ele passa a ser positivo. Então, vou ficar com 12b igual a 36. E aí eu vou ter b igual a 36 dividido por 2 por 12. Portanto, b igual a 3. Encontrando a ordenada do ponto B, a gente consegue concluir que a ordenada do ponto B é igual a 3. Portanto, o ponto B tem coordenadas 3 e 3, como foi anunciado na questão. Só para a gente dar uma observada, ele diz que o ponto B, que tem coordenada 3 e B, a abscissa 3 é a ordenada B, que é equidistante do ponto A e B. Portanto, o ponto B, como a gente acabou de encontrar, a ordenada, o valor de Bzinho aí como sendo igual a 3, portanto, o ponto B tem coordenadas 3 e 3. Uma questãozinha simples, mas sofisticada ao mesmo tempo, porque é necessário que você entenda o que é o termo equidistante. Né? Equidistante, nós sabemos que quer dizer a mesma distância. São dois segmentos que têm comprimentos equivalentes, congruentes, eles são congruentes, portanto, eles têm a mesma medida. Portanto, a distância entre os dois pontos são iguais e foi o objetivo com o qual nós conseguimos encontrar a ordenada do ponto B. Simples, fácil de se trabalhar. É necessário que tenhamos paciência e observar direitinho os procedimentos para se fazer esse cálculo tão simples. Vamos à questão número 3. Questão número 3, ela diz o seguinte: se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A e B, a abscissa de P vale. Ora, veja bem, como aqui a questão ela dá um detalhe para a gente. Primeiro, não somente um, ela vai estar dando dois detalhes para a gente. Qual o primeiro? Eles são equidistantes. O ponto P tem uma distância para o ponto A e tem uma distância para o ponto B, sendo que essas duas distâncias
sejam congruentes, sejam a mesma. Outro ponto interessante que ele está dizendo aqui é que P é do eixo das abscissas. O que significa dizer que P pertence ao eixo das abscissas? Significa dizer que esse ponto está sobre o eixo X e, portanto, nós vamos ter o valor de y nesse ponto igual a zero. Então, vamos partir desse ponto. Nesse momento, nós vamos partir nessa situação. Se P pertence ao eixo das abscissas, o eixo X, então P é um ponto do tipo x e 0. Ele vai ter um valor para x de P, mas ele não vai ter um valor, ele vai ser nulo, ele vai ser zero, o valor de y nesse ponto, que é o que nós estamos usando como princípio. Outra coisa interessante, a equidistância. Se eles são equidistantes, então significa dizer que a distância de A ao ponto P, ao qual nós estamos procurando a nossa abscissa, ele é igual à distância do ponto B ao ponto P. Então, se eu sei dessa situação, se eu sei que ele pertence ao eixo das abscissas, então eu sei que ele vai ser do tipo x e 0, e sei que a distância de P a A é a mesma que P a B, e eu conheço a expressão que nós temos para calcular a distância entre dois pontos, eu faço a aplicação dela aqui. X de P menos x de A, mais y de P menos y de A, elevado ao quadrado, claro, igual a x de P menos x de B quadrado, mais y de P menos y de B quadrado, ambos em raiz. Faça a substituição dos valores representados nos pontos A, B e P que eu estou chamando de x0, e eu vou obter aqui x menos 1 ao quadrado mais 0 menos 4 ao quadrado. Aqui eu chamo a atenção para a questão da abscissa do ponto B, que é menos 6, e o menos, que é da fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Ó, observe a representação, que essa é a cautela, o cuidado que nós devemos ter com esses sinais. E 0 menos 3 ao quadrado. Fazendo umas continhas aqui, resumindo, 0 menos 4 vai dar menos 4 ao quadrado. O menos com menos aqui do 6, ele vai ficar mais 6 quadrado. E 0 menos 3 vai dar menos 3 quadrado. Posso calcular essa potência e essa aqui também. Menos 4 quadrado vai dar 16 e menos 3 quadrado 9, o restante foi repetido. Aqui volta a seguir a mesma questão que nós estávamos falando na questão anterior, elevando os dois membros da equação ao quadrado. Nós vamos cortar aqui o expoente pelo índice, como fizemos lá. Índice e expoente são iguais. Então, o que vai acontecer? A nossa expressão o radical vai desaparecer. E aí, nós vamos ter dois produtos notáveis. Aqui um e aqui o outro. Então, fazendo as nossas continhas aqui, desenvolvendo x menos 1 quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, pelo segundo, mais quadrado do segundo, mais 16, a mesma coisa, x menos 6, perdão, x mais 6 quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais segundo quadrado, e dá x quadrado mais 12x, mais 36, mais 9. Arrumando aí, observe que a mesma coisa aqui, ó, o x quadrado, primeiro membro, x quadrado, segundo membro, ó, primeiro membro x quadrado, segundo membro, eu posso cancelar, anular, que eu vou obter a expressão menos 2x menos 12, porque eu estou trazendo 12 do segundo membro para o primeiro membro. 12 estava positivo, passa a ser negativo.
O 1 e o 16 que estava positivo no primeiro membro passa para o segundo, fica negativo. Os demais não mudaram de lugar, nem menos 2x, nem 36 mais 9. Então, só continha de menino aí. 14x igual a 45 menos 17. Eu vou ter 14x igual, menos 14x igual a 28. X igual a 28 dividido por menos 14. E x igual a menos 2. Portanto, a solução da nossa equação é igual x igual a menos 2. Então, o ponto P é um ponto de coordenadas menos 2 e 0. Ele está lá no menos 2, onde a gente sabe que a distância para o ponto A e para o ponto B são a mesma. Portanto, a alternativa A é menos 2, o valor da abscissa do ponto P, que é o que ele está pedindo para calcularmos, para determinarmos a distância entre, determinar a abscissa do ponto P, sabendo que ele é equidistante dos pontos A e B. Questão número 4, ele se refere a um triângulo. Nós temos 3 pontos, e esses 3 pontos não estão alinhados, consequentemente, nós vamos ter um triângulo. Nós vamos ter um triângulo. Esse triângulo que ele está pedindo para a gente classificar no plano cartesiano, ele dá algumas alternativas, sugestões. Ele diz que pergunta, né? Ele faz algumas afirmações. Qual dessas afirmações é verdadeira? Se o triângulo é equilátero, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é um triângulo que possui 3 lados congruentes. 3 lados que possuem a mesma medida. Isósceles. Isósceles é um triângulo que possui pelo menos 2 dos seus lados com a mesma medida. Mas por que a expressão isósceles, mas não equilátero? Porque o triângulo equilátero ele também é um triângulo isósceles. O que a questão está afirmando que ele vai ser um triângulo isósceles, mas não equilátero. Uma das alternativas. O outro ele diz que o triângulo é escaleno. O que é um triângulo escaleno? O triângulo escaleno é um triângulo que possui 3 lados com medidas diferentes. São cada um dos seus lados com uma medida diferente uma da outra e, portanto, aí a classificação como triângulo escaleno. Triângulo retângulo é o que possui um ângulo reto, que ele obedece ao Teorema de Pitágoras, que foi objeto de estudo para demonstrarmos nas aulas anteriores a distância entre 2 pontos. E o triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo maior do que 90 graus. Então, os triângulos eles podem ser classificados de 2 formas. Ele pode ser classificado quanto aos seus lados e podem ser classificados quanto aos seus ângulos. Para a gente sair dessa situação, basta que a gente conheça o comprimento, o tamanho dos lados desse triângulo. Então, para eu construir, para eu ver, para eu identificar a distância, o comprimento dos lados desse triângulo, o que é que eu devo fazer? Ora, a mesma coisa que nós fizemos até agora. Basta calcular a distância entre 2 pontos. A distância entre o ponto P e o ponto Q, a distância entre o ponto P e o ponto R, e a distância entre o ponto Q e o ponto R. Então, vamos considerar já, para nossa situação, já nesse sentido, calcular a distância entre esses pontos, entre o ponto P e o ponto Q, entre o ponto P e o ponto R, entre o ponto Q e o ponto R. Aí eu tenho a distância, ó, o triângulo. Ó. Vamos imaginar aqui um ponto P aqui, um ponto P aqui, P
tem um ponto Q. Desenhar a mão livre não é o meu forte. O ponto Q e o ponto R. Para eu conhecer esses lados. P para Q. PQ. De Q para R. QR. E de P para R. PR. Fazendo isso, eu estou encontrando a distância entre os dois pontos. Calculo a medida de cada lado. Então, vamos iniciar com o ponto P e o ponto Q. O que eu vou fazer? Vou pegar as coordenadas de P e as coordenadas de Q e vou substituir nessa expressão, que é a expressão de calcular a distância entre os dois pontos. Observe que, fazendo a substituição das coordenadas de P e de Q, a gente obteve uma expressão 0 menos 6 mais 0 menos 0 quadrado, ambos quadrado, como na fórmula. Então, 0 menos 6, eu vou obter menos 6, e 0 menos 0, 0 mesmo. Portanto, aqui eu obtenho 36, e a raiz quadrada de 36 igual a 6. De modo análogo, eu vou pegar os pontos Q e R, calcular a distância entre eles, e aí, substituindo os valores, nós vamos ficar com 3 menos 6 ao quadrado e 5 menos 0 ao quadrado, onde 3 menos 6 eu vou obter menos 3 quadrado, e 5 menos 0, 5 quadrado. Desenvolvendo essas duas potências, menos 3 quadrado igual a 9, e 5 quadrado igual a 25, então eu vou ficar com 9 mais 25, e somando 9 mais 25 igual a raiz quadrada de 34. Como a raiz quadrada de 34 não é uma raiz exata, e o que está nos interessando aqui é a distância entre os dois pontos, o ponto P e o ponto, o ponto Q e o ponto R. Então, temos a distância de QR como sendo 34. Então, a classificação de triângulo equilátero ela já foi excluída. Por quê? Porque nós já encontramos duas distâncias diferentes. Então, vamos ver o que acontece com a distância de P a R. X de R menos X de P quadrado, Y de R menos Y de P quadrado. Substituindo seus valores, nós vamos obter aí 3 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3 quadrado mais 5 quadrado. Que 3 quadrado, 9, e 5 quadrado, 25. 9 mais 25 igual a raiz quadrada de 34. Raiz quadrada de 9 mais 25, somar. Não vou extrair as raízes primeiro, porque eu não estou multiplicando, eu estou somando. E, portanto, eu tenho que somar primeiro para depois fazer a extração da raiz quadrada quando for possível. No nosso caso, não é necessário, mas nós já podemos ver que a distância de Q a R e a distância de P a R, elas são iguais. Então, tem dois lados iguais e um terceiro lado diferente. Portanto, isso dá para a gente classificar esse triângulo quanto aos seus lados. Ele é um triângulo isósceles, mas não equilátero. Observe que a distância de QAR e de PAR ela é a mesma e que a distância de P a Q ela é maior. Ela é diferente. Portanto, o triângulo é isósceles, mas não equilátero. Mas por que não? Mas por que não retângulo? Ora, se eu pegar o maior lado, que é 6, e levar ele ao quadrado, ele vai dar 36. O que é que isso quer dizer? Se eu pegar 6, ela vai ele ao quadrado,
ele vai ser menor do que a raiz quadrada de 34 mais a raiz quadrada de 34. Portanto, se eu fosse classificar quanto aos ângulos, eu estaria dizendo aqui quadrado mais raiz 34 quadrado. 6 quadrado dá 36 e 34 mais 34 dá 68. Portanto, esse aqui em relação aos ângulos, ele seria um triângulo acutângulo. Portanto, a letra E desclassificada, letra D também desclassificada, quanto aos ângulos. E quanto aos lados, nós temos aí equilátero e escaleno. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo que possui todos os seus 3 lados com a mesma medida, que não é o nosso caso. E o triângulo escaleno, que todos os 3 lados têm medidas diferentes, que também não é o nosso caso. Nós temos 3 lados, sendo que 2 têm a mesma medida e um terceiro com medidas diferentes. Portanto, o triângulo é um triângulo isósceles. E para fechar, a questão número 5, bem simples, mas primeiro ele faz uma sondagem, uma explicação o que é que significa perímetro, e uma anotação que eu vou colocar aqui na resolução dessa questão, que a gente deve observar. Eu vou enfatizar bastante quando ela aparecer, para vocês entenderem, mas perímetro nada mais é do que a soma dos lados de qualquer figura. Qualquer figura que você construa, você vai ter, somando os seus lados, você vai ter o perímetro, que é exatamente o que ele quer. Ele manda calcular o perímetro do retângulo, cujos vértices têm coordenadas 1 e 4, 1 e 1, 7 e 4, 7 e 1 e 7 e 4. Então, para calcular, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a distância de um ponto desse para outro. Ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, nomeando. Vamos imaginar aqui um retângulo, não muito habilidade, então não tem um desenho aqui para fazer. Mas vamos imaginar aqui que esse seja o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C e aqui o ponto D. Se a gente botar ela no sistema de coordenadas cartesianas, ela vai dar uma figura, claro, bonita, se a gente fizer em escala, com os pontos nessa sequência. Então, basta calcular a distância de A para B, de B para C, de C para D e depois de A para D, calculando as 4 e depois somar essas 4 medidas. Que foi o que a gente fez. Distância de A para B. Pegou o ponto A, o ponto B, calculando. Substitui os primeiros valores. E aí a gente encontrou a medida de A como sendo 3. Ó, substituímos aqui os pontos x de B menos x de A, o y de B menos y de A. Fizemos as continhas e encontramos a distância de A para B como sendo 3. Da mesma forma, B para C, substituindo x de C menos x de B, y de C menos y de B, fizemos as continhas, 7 menos 1 e 1 menos 1, chegou aí a 6, medida 6, a distância de C para D, x de D menos x de C, y de D menos y de C, 7 menos 7, 4 menos 1, 0 e 3 quadrado, raiz quadrada de 9 e distância 3. E depois, por último, a distância de A a D,
calculando a distância de AD, x de D menos x de A, y de D menos y de A, e substituindo os valores, chegamos aí à distância 6. Observe que a gente obteve a distância 3, de A para B, de B para C, 6, de C para D, 3, e de A para D, também 6. Então, somando esses valores que a gente obteve calculando a distância entre dois pontos, nós encontramos aí perímetro, ou a forma de se trabalhar perímetro, de chamar 2P, porque a gente utiliza o P como ele sendo um semiperímetro, certo? Quando a gente estiver falando em área de figuras planas, já em revisão a gente vai entender, se vocês não lembrarem, que a gente utiliza o P para ser semiperímetro, por isso chama o perímetro de 2P. Somos todos os lados, 3 mais 6 mais 3 mais 6, e aí a gente obtém 2P igual a 18, perímetro igual a 18, e chegamos à